Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Bom, nós vamos então hoje ter eu nem sei se é a 8ª aula, né? Alguma coisa, 10ª aula, né? Alguma coisa assim, né? Acho que deve ser por aí, não me recordo exatamente. Nós vamos fazer o encerramento hoje, né, da matéria, não do assunto, né? O tema, eu acredito que a gente deve continuar esse tema. Tem matérias, né? Tem assuntos, tem temas que eu acredito que eles devem acompanhar a nossa vida cristã, né? Que a gente deve sempre estar voltando, sempre estar refletindo sobre alguns temas, né? Eles são mais relevantes do que outros, né? E um deles é essa reflexão que a gente deve fazer sobre a história, sobre a sociedade, sobre o nosso tempo, né? Sobre a igreja, como ela está se conduzindo, né? Os que estão conduzindo a igreja, a liderança. Então, tudo isso deve ser colocado como reflexão para nós, né? Deve ser colocado em oração, a gente deve sempre estar se policiando para que a gente não perca a referência, para que a gente não perca o caminho, como a gente já estudou, né, aqui nessa matéria. Quantos se desviaram, né? E não é aquele desvio assim, deixou de servir a Deus e está no mundo de pecado explícito. Não, é um engano, né, da religião, é um engano de pertencer a uma igreja, pertencer a um movimento religioso, pensando estar pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Então, um dos maiores perigos que nós corremos é de pensar que estamos fazendo a vontade de Deus, vivendo o Evangelho e, na verdade, estamos vivendo uma proposta humana religiosa, né? Então, isso, assim, sempre foi uma realidade desde o Antigo Testamento, desde dos profetas, lá desde o de Abraão, desde a época de Gênesis, né? Não é só a igreja, aqui o Novo Testamento e o século passado que a gente, né, deu mais ênfase. Não, amado, isso aqui é o ser humano. A tendência do ser humano em criar um Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Então, eu estava conversando com a minha esposa esse final de semana sobre isso, né? Como a gente quer adaptar o Evangelho, né, à nossa cultura, às nossas vontades, né? A gente pega Deus aí e, aliás, não que a gente pegue Deus literalmente, né? Não que a gente consiga e possa fazer isso, mas a gente chama de Deus, né? Na verdade, é uma construção religiosa que nós fazemos para satisfazer os nossos desejos, vontades, adaptar Deus, na verdade, a nós. Então é isso que eu falo, que nós fazemos um Deus conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E a gente precisa sempre estar avaliando isso aí. Eu falei na aula passada, amados, para vocês interagirem, para vocês, lembram? Né? Para vocês aproveitarem aí, não só o começo dessa aula, mas a aula toda, para que vocês pudessem estar falando algo, já começando de repente aqui agora, né? Algo que a matéria aqui trouxe para vocês, assim, de um pensamento que talvez não pensavam, ou seja, o que essa matéria trouxe, né, de proveito, de utilidade, né, como essa matéria, como o conteúdo que até aqui nós estudamos, como que esse conteúdo ele acrescentou na sua vida. Então, se vocês quiserem estar pontuando alguma coisa, fazendo algum comentário, perguntando alguma coisa, né, até mesmo aqui já para a gente começar a aula aqui com vocês dando um pontapé inicial, bora lá. Eu acho que a gente combinou isso aí na aula passada, não foi um negócio assim? Eu acho que uns falaram assim, eu nem vou na aula não, mas quem veio, quem chegou, bora lá. Vamos lá, a Angélica está chegando aqui também, ó, Joselma, é que os irmãos aqui estão aqui apenas no áudio, né? Mas bora lá, vamos lá que o pessoal tá participando. E aí, amados, amadas,
Valdo, Sandra, Valdir, Joselma, Lúcio que está aí também, Angélica, fiquem à vontade, se vocês quiserem aqui. Sim, irmã Valda, pode falar, amada. O meu áudio tá bom? Dá para ouvir bem? Dá para ouvir muito, eu estou ouvindo muito bem, os demais estão ouvindo também? Faz um joinha assim, se estiver ouvindo. Tá ótimo, amada. Eu estou ouvindo bem. Tá, a Angélica lá também confirmando, ó, tá tudo certinho. Quer falar, amada? Pode falar. Tá bom. Ontem à noite lá na igreja, nós tivemos uma experiência, assim, eu me sinto envergonhada do que aconteceu ontem, mas assim, me despertou mais ainda, porque assim, essa matéria é muito boa, foi muito boa para mim, foi muito edificante. Mas assim, tem muitos pontos que eu preciso pôr em prática. Que nem ontem na igreja, eu sempre chego mais cedo para limpar os banheiros, limpar a igreja, porque quando os irmãos chegam já está tudo pronto. Uhum. E ontem, como eu chego de costume, comecei a limpar a igreja, limpar os banheiros, dali a pouco chegou um mendigo na porta da igreja. E eu na correria, e meu esposo estava na porta, e ele pediu umas moedas, perguntou se a gente tinha alguma moeda para dar para ele. Sim. E eu, que nem Marta, na correria, eu disse, não, eu não tenho. Aí corri limpando a igreja, passando pano, que os irmãos já começaram a chegar, e aquele mendigo ficou lá na porta com aquela sacola dele, todo sujo. E aí o povo chegando, e as horas foi passando, e ele ficou na porta, de vez em quando ele entrava dentro da igreja e saía, e as horas foi passando. Quando foi 8h10, a pastora disse assim, eu quero dar uma oportunidade para esse mendigo, igreja. Eu quero dar uma oportunidade para esse mendigo. Aí chamou ele lá na frente, ele foi lá na frente. Quando ele saudou a igreja, era um evangelista que estava caracterizado de mendigo. E ali ele disse assim, eu não quero envergonhar ninguém, mas eu vou falar aqui o que Deus colocar na minha boca aqui. E assim foi uma mensagem que, sinceramente, eu me senti envergonhado. Porque eu fiquei tão preocupada em limpar a igreja, limpar os banheiros, para que o povo chegasse e visse a igreja limpa, que em momento nenhum eu falei de Deus para ele. Como ele disse, ninguém falou de Jesus para mim ali na porta. Alguns me deram umas moedas, outros não, mas ninguém falou de Deus para mim ali na porta. Então ele estava mostrando a deficiência de nós. Eu tomei para mim. Foi uma grande lição que eu poderia ter deixado, né? Assim, ter a preocupação de limpar tudo bem, mas deveria ter falado de Jesus para ele. Ele disse, todos passaram por mim, que eu fiquei na porta o tempo todo. Sim. Ninguém parou para falar de Jesus para mim. Alguns me deram uma moeda que eu pedi. Quem tem 10 centavos? Alguns me deram, outros não. Disse que não tinha, entrou na igreja. Mas não teve uma pessoa que pegou o meu nome, e não teve uma pessoa que falou, olha, Jesus te ama, entra aqui, vamos assistir o culto. Não teve uma pessoa. Aí eu fiquei, meu Deus, olha a falha, a minha falha, eu falo de mim, a minha falha, que nem Marta, Jesus estava ali, né, e a preocupação da Marta era o quê? Era nos afazeres. Ontem eu me peguei dessa forma, né? Então assim, me entristeci muito a minha alma, mas foi uma lição que eu vou levar pelo resto da minha vida. Foi uma grande lição para mim. Obrigado, amada. Né, a gente está aprendendo a melhorar, a gente está aprendendo a melhorar. Isso, Obrigado por compartilhar. Irmã Valda, se fosse só a irmã, estava bom demais. Eu acho que esse comportamento, né, que tiveram é um reflexo da maioria de nós. Né? Como nós acolhemos, ou melhor, como deixamos de acolher, como deixamos de nos relacionar, na verdade, fora desse contexto de igreja, fora desse âmbito religioso, né? Justamente, acredito que esse é o ponto, né? Que eu tentei trabalhar aqui, como a igreja deve afetar, se relacionar, como ela de fato impacta a sociedade, né? Então, positivamente e negativamente. Então, ó, né, num teatro desse... Esse teatro eu já conhecia, já vi algumas vezes. Talvez eu não seria pego nessa pegadinha, talvez, ou não, né? A gente é tão distraído, como a irmã disse, né? Marta está distraída em muitos afazeres. Então, a gente às vezes cai nessa armadilha. Estou trabalhando para Deus, na casa de Deus, estou fazendo a obra de Deus. Mas nós esquecemos que tudo que é feito e deve ser feito
é por causa das pessoas, né, que ainda não foram resgatadas e por aquelas que já foram resgatadas. Então a gente cai, é uma armadilha mesmo, né? A armadilha da vida, estou falando, uma armadilha religiosa, desse ativismo, né, dessa questão toda que a gente acha que o evangelho é uma atividade religiosa. Não é, né? Então a gente percebe que quando se torna uma atividade religiosa, nós deixamos de viver, nós deixamos de sinalizar o principal. Mas é isso aí. Infelizmente, é mais ou menos isso aí que a gente vive em muitas igrejas nas nossas vidas em alguns momentos, né? Obrigado, amada, por compartilhar. Algum dos irmãos querem pontuar mais alguma questão? E agora? Bora lá, amada. Não vale nota não. Aqui é só pra gente refletir, trocar algum pensamento. Então, né, talvez você não tenha algo assim tão impactante como a irmã Valda viveu ontem. O negócio tá aí fresco, né? Olha só, mas quem sabe você tem aí alguma coisa para contar, alguma impressão que ficou, né, justamente dessa tentativa nossa de falar, ó, como que a gente deve analisar. São análises, né, amados? A gente às vezes é ensinado que a gente não deve questionar nada, que qualquer coisa que você falar, qualquer crítica é uma murmuração, é pecado. Não, a gente precisa entender que Deus, Ele inclusive, a própria Bíblia, ela nos ensina que a gente discirna as coisas, que a gente julgue, né? Não na questão hipócrita, lá como Mateus 7, mas que a gente tenha essa avaliação crítica, né? Esse olhar, essa observação, para a gente exortar uns aos outros, né? Para a gente estar, na verdade, cuidando uns dos outros e se policiando. Então, isso é válido, amados. A gente não pode jamais entender que a gente não deve fazer esse exercício de discernimento nessa leitura que a gente falou aqui, dessa realidade, como nós estamos andando. Pôr a navalha na nossa carne, eu percebo uma dificuldade imensa, principalmente de líderes e de pastores, quando são questionados de uma maneira respeitosa, né? Não estou falando na brutalidade, não, no desrespeito, não. Quando a gente põe alguma coisa, né, para discussão, a gente percebe já que existe as pessoas estão armadas, né? Elas não querem, não aceitam, parece, esse exercício de nós questionarmos uns aos outros. Parece que ninguém quer ser questionado em nada, né? Então isso é um perigo, né? Mas bora lá, amados e amadas. Querem pontuar mais alguma coisa? Bora aproveitar o tempo, não me deixa aqui não, no vácuo, falando sozinho. Se não tiver, tudo bem, a gente segue aqui, eu vou compartilhar mais um conteúdo com vocês. Vocês fiquem à vontade. Bom, eu vou seguir aqui, mas aí vocês sabem, né? Qualquer momento, então, vocês me interrompam aí, tá bom? Posso ir, então? Posso seguir aqui, compartilhando algum conteúdo? Sabe que ele... Sim. Peraí. Sim. Sabe que ele falou também? Uhum. Que ele já apanhou dentro das igrejas, ele já apanhou por obreiros, já levou murro, já levou soco, já levou gravata, saiu arrastado dentro das igrejas. Ele falou isso no púlpito ontem. Levar a gravata não é que deram a gravata para ele não, né? Não é que deram a gravata para ele não, né? Deram uma... A gravata no pescoço dele e saiu arrastando ele. Olha só. Levaram a gravata no pescoço e saiu arrastando ele dentro da igreja. Que absurdo, porque né? ele veio como mendigo, depois é que ele se troca e prega a palavra. Sim, entendi. Olha só, olha o comportamento, amados. Que triste, né? Foi, ele falou isso. Que triste. Bom, enfim, eu vou então aqui compartilhar algum conteúdo com vocês, mas vou tentar ser breve para a gente abrir mais esse espaço novamente no final da aula. Vamos ver se a gente consegue. Mas aqui, ó, enquanto eu estiver aqui compartilhando com vocês, participem, tá, amados? Abre aí, mesmo os irmãos que estão apenas no áudio, abra o áudio aí e participe se você quiser, tá bom? Bora lá. Então, o que eu pretendo compartilhar com vocês aqui é sobre as reflexões, né? Eu coloquei aqui o seguinte título: Reflexões sobre caminhos nos descaminhos da história. Então, a proposta é refletir sobre esses caminhos, né, que a igreja veio tomando e os descaminhos que ela fez na história, né, principalmente nesse século passado para cá, que é a nossa ênfase maior. Então, eu coloquei aqui o seguinte título: A religião do livro numa sociedade analfabeta. Uma religião do livro em uma sociedade analfabeta. Hoje, a gente percebe, quando eu digo hoje assim, lógico, né, desses poucas décadas para cá,
essa igreja mais atual, por assim dizer, a gente percebe a rejeição do ensino bíblico. Não vou citar o nome de um ensinador, de um pastor, por décadas foi referência em todo o país, né? Porque talvez a gente cite o nome, as pessoas jogam tudo no lixo, o que ele fez, ensinou e até o que ele fala. Embora eu acho que ele se perdeu bastante, mas eu ensino isso, né? Extrai o melhor das pessoas, né? Porque até o diabo tem alguma coisa a ensinar, é uma brincadeira que a gente faz, né? Que em todos a gente consegue estar extraindo alguma coisa de útil, alguma lição, ainda que seja pelo mau exemplo dele, mas a gente falou, aqui tem um mau exemplo, ele está me ensinando a não fazer isso, né? Então, assim, esse ensinador, ele diz o seguinte: eu passei mais de 3 décadas, quase 40 anos, tentando ensinar a igreja no Brasil, mas uma igreja que não quer ser ensinada, ou seja, rejeita a instrução. E aí eu me lembro do profeta lá do Antigo Testamento, que disse assim, Deus através desse profeta disse, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Agora é interessante que o versículo diz, não é porque lhe faltou o conhecimento, é porque rejeitaram o conhecimento. O versículo fala isso, né? Então o povo pereceu porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento, melhor dizendo, né? Então a gente entende essa dificuldade dessa igreja, ela permanecer saudável, né? Ela combater, identificar todas essas heresias, poderia evitar um monte de coisas se fosse uma igreja que desse o valor às Sagradas Escrituras. Então, infelizmente, no nosso país, Brasil, a gente tem uma aversão à instrução, ao estudo, né? Então, a média de leitura dos brasileiros em relação ao mundo é muito baixa, né? Os cristãos, a grande parte dos cristãos, mas grande parte mesmo, não conhecem as doutrinas fundamentais da sua fé, da Bíblia, não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Os que leem de uma forma bem equivocada, interpretam segundo a sua imaginação, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, essa é a religião do livro, entre aspas, eu coloquei aqui, entre aspas, a religião do livro. Primeiro que o evangelho não é religião, e não é que a gente adora um livro, né? Mas Deus, ele se comunica conosco principalmente, né, através daquilo que está revelado nas Escrituras Sagradas. A Reforma Protestante, um dos pontos da Reforma Protestante, lá em 1517, foi traduzir a Bíblia no idioma local, porque a Bíblia ela só era pregada, né, por sacerdotes, ou seja, por pessoas oficiais da igreja, e no latim, então uma língua que quase ninguém falava, ninguém entendia, né? Qual foi a grande revolução da Reforma Protestante? Foi que a Bíblia foi traduzida no alemão, a língua local, né? Um alemão bem fácil, inclusive, né? Como foi escrito o Novo Testamento, é um grego, não é um grego clássico dos filósofos, porque houveram 5 tipos de grego, né? O formativo, o clássico, o koiné, o bizantino e o atual que nós temos hoje. Então, não é que hoje na Grécia fala o mesmo grego que o Novo Testamento. Não, o Novo Testamento é o grego koiné. Koiné quer dizer comum. Então, é um grego que as pessoas falavam, né? É bem fácil, não é um polido, não são expressões difíceis e tudo mais, não eram expressões difíceis. Então, a Reforma Protestante trouxe essa grande revolução. Deu ao povo a Bíblia Sagrada, deu ao povo o direito de ter entendimento e acesso, porque se só eram os sacerdotes, se eram só os oficiais, os bispos, né? Lá os padres que tinham o poder da fala, só eles interpretavam e sabiam as escrituras, então o povo não tinha o que fazer. Eles acreditavam no que ouviam, eles não tinham nem como julgar se era ou não era aquilo. Se o padre falasse é isso, a palavra de Deus diz isso, né, e pregava em latim, uma língua que ninguém nem sabia, a alfabetização a nível mundial era muito pouco, né? Então, assim, a gente percebe como que a igreja ela foi se perdendo, porque foi deixando as escrituras sagradas.
Hoje não é diferente, amados. A deficiência que nós temos dentro de igrejas evangélicas, né, do apreço à palavra de Deus, as pregações não são expositivas, né? Em cultos que a gente vê uma duração de 2 horas, a gente tem às vezes 20 minutos, 15 minutos, no máximo a 30 minutos de uma pregação que muitas vezes nem é instrutiva, muitas vezes não é uma exposição das verdades da Bíblia, é uma mistura de um monte de coisa que só Deus para entender tudo aquilo. Enfim, né, a gente vê essa proposta muito rasa de ensinamento. Quando vão se ensinar alguma coisa, é sempre para reforçar uma tradição religiosa daquela denominação, né? Então, é uma realidade que só favorece tudo isso que a gente vê desses descaminhos, desses desvios, dessas bobagens todas. Então, a gente percebe que muitos líderes, né, os pastores que deveriam, os pregadores, que deveriam ser os instrutores do povo, são pessoas que não são dados à leitura bíblica, à investigação das escrituras, né? Desprezam, acham que o estudar a Bíblia é anti-espiritual, né? Então, assim, a razão não tem nada a ver com a fé, né? Falam muito mal da teologia, de teólogos, enfim, é uma coisa assim muito prejudicial. Então, um dos pontos da reforma foi fazer isso, traduziu a Bíblia na linguagem do povo, deu para o povo ler. Essa foi a grande revolução, né? Também a reforma protestante trouxe a ideia de sacerdócio universal. Olha que coisa interessante. Sacerdócio universal. Por quê? Naquele tempo, quem era o sacerdote? Era o pastor. Não era pastor, né? Chamado, era o padre, era o bispo lá, enfim. E hoje a gente não vê coisa muito diferente, não. Porque alguns líderes, ou muitos líderes, eles ensinam, né, e gostam disso, que eles são, na verdade, aqueles que são a ponte de Deus e do povo. Né? As expressões ungido do Senhor, é o profeta, é o apóstolo não sei das quantas, ensino sobre cobertura espiritual que nós vimos lá, que foi surgindo na final da década de 80, metade da década de 80, né? 1980, lá para 1990, Valnice Milhome, César Castellanos, enfim, Estevão Hernandes, Sônia Hernandes, né? Essas igrejas que foram surgindo aí nessas décadas de 80, 90, 2000 também. Então a gente percebe como isso veio prejudicando e prejudica, né? Essa cobertura espiritual, essa pessoa que a oração dela é mais eficaz, é uma figura que parece que está acima de todos os outros, né? E a Bíblia ensina sobre o sacerdócio universal, né? Então todos os cristãos estão debaixo de uma unção, que é a unção do ungido, o único ungido que existe diante de Deus, que é o Cristo, a própria palavra Christos, quer dizer, o ungido, né? 1 João capítulo 2, verso 20 e o verso 27 quase que se repete. Vocês têm a unção do santo. O João está falando para todos os discípulos de Cristo, né? Então a reforma protestante também trouxe esse ensino bíblico que tinha sido camuflado, que tinha sido esquecido, que propositadamente, né, tinha sido deixado de lado. Então, o sacerdócio universal. E também trouxe a reforma protestante a livre leitura do indivíduo das escrituras. Entenda, não é livre interpretação, não é livre interpretação, é livre leitura do indivíduo. Todo discípulo de Cristo deve ser levado a conhecer a verdade, as doutrinas, os ensinamentos da palavra de Deus. Todo indivíduo, todo discípulo de Cristo, não são só os líderes, amados, né? Então olha como a gente foi deixando essas coisas e como foi então complicando essa igreja cristã na história, né? Outro benefício que trouxe também foi a transformação na educação, na ética, na política e no trabalho. Olha o que a reforma protestante fez, olha a revolução que foi feito só quando alguns entenderam o que a palavra de Deus ensina. Então, quando foi dado para o povo as escrituras sagradas, quando foi ensinado que cada um deveria conhecer o seu Deus e as verdades da palavra de Deus, através da leitura do estudo bíblico, todos deveriam ter essa responsabilidade. Não que desprezar o dom de mestre, não que desprezar os dons ministeriais,
Mas o próprio Efésios capítulo 4, que diz lá no verso 11, né, que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, verso 11 vai falar, o 12, ele continua. Por que Jesus deu esse ministério para a igreja? Para a edificação dos santos, para a obra do ministério, para que todos pudessem chegar à maturidade, a varão perfeito, para que não fossem mais enganados por qualquer vento de doutrina, né? Que não fossem mais meninos na fé. Então, assim, é só as escrituras sendo obedecidas. É simples assim. Então, isso trouxe uma transformação. Estou falando daquela época lá de 1517, né? Na educação. Isso, a gente está falando de sociedade, a gente não está falando só de igreja, não. Como isso influenciou a sociedade, né? Lá em Genebra, o Calvino, quando eu digo Calvino, não foi só ele um homem, né? Ele foi, como Martinho Lutero foi ali, né, o principal líder, mas houveram muitos outros ali, né? Na mesma época que também contribuíram para isso. Mas o Calvino, né? Ele, como foi o teólogo principal da época, ele de fato ensinou isso, que a Bíblia ensina. E por ensinar a Bíblia, a educação, a alfabetização, a educação da cidade em Genebra mudou. Com isso, diminuiu o índice de violência, né? Olha só, aumentou a qualidade de vida. As pessoas, socialmente, foi estruturada toda a cidade. Ela foi conhecida na história como a maquete do reino de Deus, essa cidade de Genebra. Só pelo fato de ensinar o evangelho como o evangelho deve ser ensinado. Então, a educação melhorou a ética, né? A honestidade, a sinceridade, o respeito nas relações. Na política, também, menos corrupção. Então, olha só, né? Como a palavra de Deus, a igreja numa sociedade, quando ela cumpre o seu papel, olha como ela consegue impactar. E também no trabalho, a ética no trabalho, a noção de trabalho. Eu ouvi ontem uma irmã pregando e ela colocou lá o trabalho, brincando, né? Que ia pegar a Eva lá, né? Porque a Eva pecou lá e depois do pecado da Eva, né? Também dos dois, né? Do Adão, e a gente tem que trabalhar com o suor do rosto, amados, como se o trabalho fosse uma maldição de Deus, né? Então, assim, a reforma trouxe essas coisas, foi, né, ensinando, o trabalho, na verdade, é uma bênção de Deus, né? Antes do pecado, o homem trabalhava. O texto lá de Gênesis está falando que ele lavrava o jardim, lavrava. A palavra é lavor, de lavoura, plantar, né? Cultivar, onde vem cultura, a forma de viver. Lá na Idade Média é que foi usada uma palavra tripalium, que é traduzido para trabalho, né? Tripalium. Aí deu a conotação de um trabalho ser uma coisa sofrida. Tripalium era o nome de um dos instrumentos de tortura que existia na Idade Média, né? Então, tripalium, né? Trabalho, trampo. Então, a gente fala, eita, hoje eu vou matar um leão, vou matar um urso, vamos sair para a guerra. As expressões que a gente usa, né? Vai trabalhar e tal. Então, assim, todos ensinos equivocados. E a palavra de Deus veio ensinando, veio fazendo tudo isso aí, essa revolução. Então, quando a igreja, ela prega a palavra, ela ensina as escrituras, ela de fato transforma toda essa realidade, né, amados? Posso continuar? Vocês querem pontuar alguma coisa? Tá certo, varão. Benção pura, mano. Fica aí, então no áudio só. O Aldir lá tá falando que tá impossibilitado de participar no áudio, mas tá no vídeo aí, tá ouvindo, tá tudo certo. Bora lá, varão. Vamos nós. Bom, posso seguir? Vamos lá. Então, essa religião, né? Do livro, uma sociedade analfabeta, e aí é o que dá não ensinar a palavra de Deus. O povo é mais facilmente manipulado, nem sabe que está sendo enganado, né? Pensam que estão servindo a Deus como Deus quer, né? Tem algumas pessoas como sendo homens de Deus, ensinadores, profetas e aquela coisa toda, que estão servindo a Deus e mal sabem que estão sendo levados para longe daquilo que Deus planejou para a sua igreja. Isso é muito triste, amados, muito triste, né? Pessoas que Deus
salvou, que Deus resgatou, sendo manipulada por esses homens cruéis, que muitos pensam ser homens de Deus, né? E aí às vezes a gente vai falar alguma coisa, ainda a gente é tido como, sei lá, um murmurador e alguma coisa assim, não pode tocar no ungido de Deus e aquela besteira toda, né? Por quê? Porque de fato desprezam as escrituras sagradas. A Bíblia diz que aquele que despreza o conhecimento da palavra de Deus, até a sua oração será abominável diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz, amados. Então, vamos lá. Coloquei aqui, sobre a ilusória conservação da tradição. A ilusória conservação da tradição. Então, o que a gente deve pensar? O que a gente deve refletir, amados? É que essa ruptura que a gente deve fazer, ou a gente deve dar continuidade? Como a gente deve olhar para trás, olhar para esse laço histórico, o que a gente deve romper, o que a gente não pode mais dar continuidade, e o que a gente deve dar continuidade e não pode deixar, né? O que deve permanecer, o que deve ser ressignificado. Quando a gente pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Jesus, ele faz isso. Jesus, ele ressignifica algumas coisas que foram interpretadas de uma forma equivocada. Porque quando Jesus chega, né, lá em Jerusalém, havia uma religião chamada de judaísmo, que era o povo de Deus. Só que eles tinham criado tantas tradições, tantas leis, tantas coisas, que Jesus disse: o que vocês fazem são tradições de homens, não é a lei de Deus. Interpretavam um monte de coisa errada, segundo o que eles criaram, inventaram um monte de regra lá. Quando perguntaram para Jesus, lá em Marcos, se não me falha a memória, capítulo 5, né? Vou até pegar aqui o texto para dar referência para vocês aí direitinho, tá? No Evangelho de Marcos, deixa eu ver, não é capítulo 5, nem capítulo 4. Bom, eu vou falando, eu vou tentando achar aqui para vocês, tá? Mas aí chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual é o grande mandamento? Qual é o maior dos mandamentos? Capítulo 12, tá? Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28, né? A partir do 28. Aproximou-se dele um dos escribas, um dos ensinadores. Os escribas eram homens dedicados, separados e oficialmente ensinadores da nação, hein? Então, olha só, um dos escribas chegou até ele e ouvindo, né, que tinha ouvido disputar, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Essa pergunta, quando ele fala assim, qual é o primeiro de todos os mandamentos, aí a gente pensa, bom, ele está perguntando dos 10 mandamentos, né? No Antigo Testamento não tinha 10 mandamentos? Então deve ser isso aí. Não, amados. Ele estava perguntando aqui, qual era o primeiro dos 613 mandamentos que existiam na religião judaica. 613, pode ou não pode? Deus deu 10. Os caras multiplicaram isso para 613. Olha só. E Jesus combateu isso, o ministério dele praticamente todo com esses homens. Vocês invalidam o mandamento de Deus fazendo esse negócio aqui que vocês inventaram. Isso aqui não é vontade de Deus. Então, olha só, né, como Jesus ele teve que ressignificar algumas coisas. Ele rompeu, né, não é que ele descumpriu, pelo contrário, Jesus cumpre, e no cumprimento ele ressignifica, porque o cumprimento de algumas ordenanças da lei direcionava a pessoa de Cristo. Em Jesus aquilo foi cumprido. Ele disse: eu não vim tirar de vigor a lei, eu não vim invalidar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, quando Jesus cumpre a lei, ele agora, num novo pacto, num novo testamento, num novo concerto, no seu sangue, que ele diz, né, Mateus capítulo 26, esse é um novo testamento, é um novo pacto no meu sangue, é um novo testamento. E a gente vê uma igreja hoje querendo pegar o Antigo Testamento como base de doutrina e de comportamento para o povo. Então, amados, amadas, cuidado quando vocês
ouvirem uma mensagem, um ensinamento, pertencerem a uma igreja que o Antigo Testamento ele é muito pregado sem fazer o link com o Novo Testamento, sem apontar para Jesus. Cuidado, é bem possível que esta igreja está se pautando numa religião que cumpriu o seu papel na história e que nós não somos antissemitas, né? A gente não é contra judeu, nada disso, pelo contrário, né? Nós amamos todas as nações, inclusive a igreja é constituída de judeus e não judeus. Só que a gente não entende que o judaísmo, né, ou tudo que vem de Israel, ou tudo que Israel construiu como religião, isso é bíblico, isso é bom porque é um rabino falando, porque alguma coisa é trazida de Israel. A gente tem esse negócio, né? Então, assim, traz óleo de Israel, traz, sei lá, o sal do mar de Israel lá, e vem ungindo, e vem fazendo um monte de coisa. Quer dizer, esses desvios doutrinários, enfim. Então, Jesus, ele rompe, né, no sentido de que, ó, aqui não cabe mais. Então ele deixa isso. A ruptura que eu disse que eu quero dizer é deixar. Deixou isso e agora ele dá uma continuidade naquilo que o Evangelho propõe. Porque tem coisas do Antigo Testamento que o Evangelho dá continuidade, mas o que é? Aí a gente precisa investigar o que os evangelistas disseram, o que Paulo, o que Pedro, o que João disse, né? Então a gente precisa, né, fazer esse exercício de estar refletindo sobre isso, né? A gente tem uma história, a gente tem aí 500 anos de reforma, por exemplo, né? Tem 2000 anos de igreja, mas doutrinariamente nós temos uma ruptura em 1517 e ali foi ressignificado, foi corrigido, né, vários erros doutrinários que foram sendo construídos na história, tá? Mas essa reforma, a ideia dela é que a igreja reformada sempre se reformando. Nem as igrejas reformadas fazem isso, né? Deveriam, mas a gente deve sempre ter esse exercício, né? Essa reforma contínua. Porque a Bíblia ela muda, porque a verdade de Deus, a revelação de Deus, ela chega um momento que ela não é mais válida? Não, não é isso. É que nós, homens, que lidamos, que falamos, que interpretamos, a gente que vai se equivocando, a gente que vai se perdendo. É por isso que a gente tem que voltar às Escrituras, voltar às origens, voltar às referências que nós falamos, voltar a estudar a Bíblia, as igrejas, né? Atos dos Apóstolos, do início da igreja, né? O livro histórico, as cartas do Novo Testamento, né? As igrejas, os seus equipos, seus erros, as soluções, as doutrinas que ali foram sendo construídas, né, como eu falei, por Paulo, por Pedro, por João. Enfim, a gente precisa, mas ter a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática. Quando isso não é feito, aí a gente já viu o resultado que a gente tem aí, né, desses desvios, desses caminhos e tudo mais, tá? Então a memória ela deve estar sempre em constante elaboração. Jesus nos deu um culto chamado de memorativo, que a gente fizesse um exercício de memória. E esse culto nós chamamos de ceia. Algumas igrejas fazem uma vez no mês, outras fazem uma vez no ano, né? Dificilmente, mas deve ter uma ou outra que faz uma vez na semana. Geralmente uma vez no mês ou no ano, a maioria faz uma vez no mês. É o culto de ceia. Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Então olha a importância de nós olharmos para Cristo, a sua obra na cruz, né? No Antigo Testamento tem algumas passagens que Deus ordenou que o povo fizesse um monumento, um memorial, para que nas gerações futuras, quando perguntasse a respeito daquele monumento, daquela questão lá, eles falassem, olha, porque assim Deus fez com a gente, porque lá aconteceu isso, né? Essa importância de a gente sempre recorrer a essa memória, esse laço histórico, para a gente aprender com os erros da história, para não repetir os erros. E a gente não faz isso, amados. A gente despreza a história, né? Eu disse em algumas das aulas, eu acho que é uma frase do Paulo Romero, se não me falha a memória, né? Um livro que eu extraí muita informação para dar aula para vocês aqui. Um livro, mas eu falei, mas eu vou falar dele de novo, aproveitar aqui, ó. Esse aqui, ó, vocês precisam conhecer esse livro, vocês precisam ler esse livro aqui, ó. Paulo Romero, ó, Decepcionados com a Graça. Tá? Eu tenho esse livro. Cadê? Quem falou? Irmã Valda? Irmã Valda tem? Isso, eu tenho esse livro. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Excelente, não é, amada?
Então, se a irmã já leu, sabe que um monte de coisa que eu passei aqui, ó, tirei dele, né? Excelente, um homem de Deus assim, seríssimo. Paulo Romero, pastor, graças a Deus, vivo, bem de saúde, está aí em São Paulo, né? Plantou a igreja da Trindade, esqueci, deve ser da Zona Norte, alguma coisa assim. Na Zona Norte, mas esqueci, até perto de um metrô aí, em São Paulo. Jabaquara, amada, obrigado, é isso mesmo. É aí mesmo, bem pertinho do metrô, do lado do metrô da estação Jabaquara, então, né? Igreja Cristã da Trindade, um homem seríssimo, um homem de Deus que dedica a sua vida a estar... É um apologeta que a gente chama, né? Aquele que dedica as pesquisas e tal a identificar as heresias, combater as heresias. Então, ó, Decepcionados com a Graça. Outro também, aqui, livro excelente, esse aqui... Eu não li não ele todo, preciso ler aqui, eu peguei ele para elaborar as aulas, ó, fantástico. Esse aqui, esses dois, vocês precisam se interessar por esses dois livros. Precisam ler isso aqui. Paulo Barreira, Rivera. Tradição, Transmissão e Emoção Religiosa. Esses dois livros fantásticos. Então assim, a gente percebe que a gente precisa sempre fazer esse exercício, ó, né? Está investigando, está lendo a Bíblia, está ouvindo os homens que Deus usou na história e continua usando, justamente para fazer essa... São profetas, esses são os profetas, né? Denuncia o desvio, o erro, chama ao arrependimento e fala que haverá um juízo se esse arrependimento não for atendido. São os profetas atuais, são os ensinadores, amados. Profeta não é aquele que vai no culto lá no meio do eis que te digo e aquela coisa toda, não. Ele pode até ter um dom de profecia e profetizar como um dom de profecia. Agora, profetas no Novo Testamento são esses que pregam, ensinam a palavra de Deus, denunciam o erro, o desvio da igreja, né? Então a gente precisa fazer essa constante elaboração da memória, a gente precisa estar fazendo isso constantemente, senão a gente vai se perder facinho, tá? E assim, a gente viu que muitas denominações surgiram, a coxa de retalho. Parece que cada um tem uma Bíblia, parece que cada um conhece um Deus diferente, né? Na nossa nação é um negócio assustador. É nome que não acaba mais. Saiu uma revista aí, eu não lembro, acho que foi Eclésia. Eu assinava essa revista um tempo, depois comecei a assinar Ultimato. Boas, né? Boas. Tinha uma antiga Defesa da Fé lá, bem antiga, e parece que não existe mais, mas a Eclésia era uma revista, né? Eu assinava mensalmente lá. E saiu uma edição lá só falando das igrejas, nome de igrejas, as mais variadas possível. Algumas que a gente dava risada, mas são nomes de igreja. Igreja do Pastor Sassá, Igreja Canta Labaci, Igreja Antiglobo, Igreja Fiéis Até Debaixo da Terra. É cada nome que a gente fala, não é possível. Não é possível que existe o Sapatinho do Fogo, eu conheço algumas aí, Socorristas de Jeová, tem aí em São Paulo, aí, ó, não sei se existe ainda, né? Mas aí no Grimaldi, então quem é da região sabe aí onde é o trem. Então assim, essa coxa de retalho, né? A igreja de Jesus deveria ter só um nome. O único nome da igreja deveria ser Sal da Terra e Luz do Mundo. A única denominação que deveria existir seria com esse nome, Sal da Terra e Luz do Mundo. Toda igreja verdadeira, ela teria que ter uma identidade do seu fundador, que é Cristo. É isso que fala o Sal da Terra, a Luz do Mundo. Devia ter um propósito definido e claro, né, para que fosse construído um pavimento, para que as pessoas pudessem andar com o caminho e serem a humanidade recriada em Jesus, amados. É isso que a igreja deve ser, deveria ser. Qual é o nome da tua igreja? Sal da Terra e Luz do Mundo. Por quê? Porque nós temos uma identidade. Essa identidade que nós temos não é porque o pastor é carismático, não é na figura do fulano. Porque as igrejas são conhecidas por quê, amadas e amados? A igreja do pastor fulano de tal, não é isso que a gente fala? As denominações, ó, a denominação é lá do Davi Miranda, Manuel de Melo, né? Do fulano de tal. Então os fundadores, eles que dão a cara, a identidade, mas isso a gente viu que não dá muito certo, limita o evangelho, reduz o evangelho, distorce o evangelho, porque cada um vai construir a sua igreja, que não tem problema, né?
Porque Jesus disse, eu estou construindo a minha. Quem quiser construir a sua, construa a sua. Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja. Então, se as pessoas quiserem edificar a igreja deles, edifiquem. O grande problema é que o destino eterno não vai ser aquele que Jesus disse que a sua igreja teria, né? Então, assim, a igreja de Cristo, ela tem só uma identidade. A identidade é o Cristo. O propósito definido, claro, é para que a gente construísse, né, esse pavimento, para que as pessoas andassem, não é apenas andassem no caminho, é andassem com o caminho. Que Jesus disse, eu sou o caminho. Então o caminho não é uma religião, não é um conjunto de ensinos e doutrina, é uma pessoa. A igreja deve ser a representatividade do cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo que é visto não é a cabeça. A cabeça é invisível, né? Está na eternidade, está no céu. É Jesus que ascendeu e deixou o seu corpo, que é a igreja visível aqui, que é constituída, ou deveria ser constituída, né, dos salvos em todos os tempos, que é a igreja invisível. Então você tem uma igreja invisível que deve se visibilizar, que deve se viabilizar, que deve se concretizar na sociedade. Então a instituição religiosa, ela é um mal necessário para viabilizar visivelmente o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor. Então é isso que a gente precisa estar retomando, repensando, é essa questão, né? Porque senão a gente vai só multiplicando mais do mesmo. A gente só vai piorando aquilo que já está ruim. E a tendência, se essas atitudes não forem tomadas, como a gente está propondo de 3 aulas para cá, porque assim, né, deve ser... Me ajudem aí, mas vocês são melhor de memória, não sei que aula que é hoje, se é a 8ª, se é a 9ª, se é a 10ª. Eu só sei assim que... E quem lembra? Quem anotou alguma coisa aí? Quem está com... Deve ser umas 10 aulas que nós tivemos aqui, né? Alguma coisa assim, de 8 a 10. Enfim, só essas 3 últimas que a gente está aqui refletindo sobre possíveis soluções, né? Tentando apontar algum remédio, alguma correção para essas coisas todas. Então, assim, a gente já viu várias aulas que o negócio está indo de mal a pior. Que a igreja está se descaracterizando, que nós estamos voltando à construção religiosa que culminou lá na Reforma Protestante. Foram mais de 1000 anos de descaminhos, mais de 1000 anos de heresia, mais de 1000 anos de muita distorção, com uma instituição religiosa que foi chamada de cristianismo, denominada na história de catolicismo romano, né? Cristianismo católico romano, que era a única que tinha. Aí nós nos fragmentamos tanto que hoje nem sei se é possível uma reforma, talvez não seja não, porque a gente não tem mais uma denominação, a gente não tem uma igreja, nós temos milhões, incontáveis denominações que só Deus para distinguir quem é salvo e quem não é salvo, amados. É um negócio assim assustador, mas é isso que a gente precisa fazer, repensar, refletir, voltar às escrituras, discutir como a gente está discutindo aqui, Isso aqui deveria ser mais frequente. A gente deveria fazer isso nas nossas igrejas locais. Deveríamos, como líderes, pastores, ensinadores, né, crentes um pouco mais maduros, a estarmos tendo essas reflexões com mais frequência. Os temas dos nossos cultos deveriam passar por essa via de reflexão, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, senão a gente só vai ladeira abaixo, né? Vocês querem pontuar alguma coisa? A gente tem uns minutinhos aqui ainda. Pô, parece que tá meio que... Se eu não me engano, hoje é a 9ª aula. 9ª, né? É por aí mesmo, é 9ª. Mas é o que nós fizemos, né? Essa tentativa de refletir, né? Quase a matéria toda, sempre tentando, né? Fazendo essa avaliação social, porque é
Hoje é a 10ª, no Valdo, é a 10ª. Eu tô pegando aqui, ó, tá vendo? A aula passada foi a 9ª, tá aqui. Então, hoje é a 10ª aula. Obrigado, amado, mas chutou aí na trave, né? Então, hoje é a 10ª. 7 aulas, nós fizemos essa avaliação sociológica, né? Essa avaliação mais crítica, isso é necessário. Agora, também, se a gente ficar só aí, acho que não teria tanto proveito assim, né? Essas 3 aulas a gente está tentando aí, ou pelo menos eu tentei junto com vocês, da gente pensar qual é o caminho bíblico, então, para que a gente pudesse estar revertendo isso tudo, né? Vocês querem pontuar, perguntar, falar alguma coisa? Bora lá, a gente tem uns 7 minutinhos ali ainda. Vamos lá. A paz do Senhor aí. Diga. Valdir, depois Joselma, primeiro Joselma, depois Valdir. E agora? Amém. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Então, aproveite aí, Valdir. Aproveite aí que está silêncio. Diga. Amém, então. Não, só queria pontuar que eu vejo que a nossa maior dificuldade mesmo, você apontou vários, né, problemas que a gente conheceu um pouco da igreja até os dias de hoje, mas a maior dificuldade é o rejeitar a palavra mesmo. Sim. As pessoas, por opção, estão rejeitando. Né? Eu vejo uma defasagem tão grande na nossa comunidade que todo culto de ensinamento a gente encontra 2 ou 3 obreiros acompanhando. Né? Membros assim precisa ter uma convocação, algo muito especial. Já apelamos até para fazer café, chazinho da tarde, para o pessoal acompanhar a palavra. Mas nem com merenda não vai. A gente vê que... nem com merenda bom não vai. Nossa. Então é aquilo mesmo, não é porque não tem o discernimento, é porque não querem mesmo. Desprezam, rejeitam, né, a palavra. É. Essa é a maior dificuldade de hoje. Oremos por esse povo, né? Que o Senhor venha verdadeiramente despertar. Exato, exato. Mas Joselma, queria falar também, amada? Que nessas como já foi falado, né, hoje em dia as igrejas têm buscado não mais apregoar a palavra de Deus, na verdade, né? Porque na minha igreja nem mais culto de ensinamento tem. Eles aproveitam para fazer campanhas e mais campanhas porque em prol só de realmente trazer pessoas para a igreja. Mas o que falta hoje é você alicerçar essas pessoas na igreja, porque as pessoas vão atrás da bênção, elas querem, né, campanha, a igreja está cheia, eu digo para a minha igreja, né, não tem mais culto de ensinamento, mas tem uma campanha, está lotada. Sim. Só que quando chega realmente numa escola bíblica dominical, tá os mesmos obreiros que tem, né, o pastor, o presidente, o vice, um obreiro ou outro, mas ninguém se interessa mais em aprender a palavra. As pessoas levam como um fardo até fazer a obra, né? Porque você fala assim, você dá uma oportunidade para o irmão pregar, a pessoa fala assim, eu sabia que ia sobrar para mim. Como se fosse uma coisa, você tem um dom, você não quer usar o dom que Deus te deu para você pensar uma palavra, parece que é um fardo que você está levando. Você não vê mais o amor, né? As pessoas colocar o amor nisso. Onde está o amor? Então, essas aulas que nós tivemos me fez refletir muito no que eu tenho feito, né? Porque a gente acaba entrando nessa religiosidade das pessoas. Você acaba vivendo nesse ciclozinho de eu vou para a igreja, eu vou participar do culto, volto para minha casa e acabou. Mas esse não é o propósito que Deus deu para nós. O nosso propósito é ganhar almas através da palavra. Né? É o que eu falo sempre na igreja. Eu falo, gente, as pregações que mais foram ganhadas almas só foi falada de Jesus. Sim. Hoje em dia você faz um rodeio com 1000 coisas, depois na hora, no final, você pergunta se alguém quer, né, ali, fazer parte daquele ministério. As pessoas não querem. A irmã pontuou algo bem interessante. A escola bíblica dominical foi uma conquista na história da igreja cristã, né? E aqui no Brasil chegou em 1855, né? Poucas décadas atrás, que surgiu nos Estados Unidos. E infelizmente, como a irmã falou, né? Às vezes nem escola bíblica, que seria o mínimo de uma igreja ter um culto, né, de um ensino mais objetivo. E eu entendo que, na verdade, todo culto deve ser pedagógico, deve instruir, deve ensinar. Não que todo culto deve ser uma aula, não é isso. Mas o conteúdo e a proposta das nossas reuniões deve ser instrutiva. A minha pregação sempre vai voltada para o ensino. Né? É uma coisa que já é de mim. Né? Toda palavra eu levo para ensinar alguma coisa.
porque eu acho que a gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem para ensinar, né? Exato. Porque se as pessoas que têm o dom de ministrar uma palavra, porque eu não tenho, mas as pessoas que têm, elas não têm esse amor, esse desejo de anunciar a palavra, né? As pessoas se privam, mas eu de novo, porque tem que ser eu, só, né? Deveria ser eu ia para a igreja sempre assim, agoniada, para ver se alguém me dava uma oportunidade. Às vezes a gente sai até chateado, poxa, ninguém me deu uma oportunidade para falar nada. E as pessoas têm a oportunidade de falar de Jesus e não querem falar, né? Faz como se fosse um fardo. É complicado, né? E se a gente não vigiar, a gente entra na mesma plataforma. Todos nós estamos sujeitos aí se não tomar cuidado, né? A irmã Sandra quer falar alguma coisa, amada? Tá acendendo aqui de vez em quando. Assim, a respeito de tudo que foi falado, né? A maior dificuldade também na minha igreja tem vários, né? Vários pontos aí que eu vejo, um dos pontos que o professor está sempre pontuando, a questão de novos convertidos, por exemplo. Não tem um trabalho para acolher os novos convertidos, né? Porque eu sei que, assim, eu já passei por isso logo quando me converti, mas, assim, na igreja que eu frequentava ainda tinha alguma coisa assim, né? Mas muita coisa eu tive que correr atrás por mim mesmo. E hoje, nessa igreja que eu estou, tem várias deficiências, né? Uma delas que eu percebo é essa falta desse trabalho, né? Um discipulado separado para os novos convertidos. Isso é um dos pontos. E o estudo bíblico, né? Escola dominical, como eu havia dito até para o professor, que eu estou, né, ajudando o pastor nas aulas. E o que eu tenho percebido, assim, nas aulas, as pessoas estão, assim, um pouco distantes e ao ponto de, outro dia, a última aula, né, eles não sabiam o que era ser um discípulo. Então, assim, várias coisas que são básicas e pessoas que estão há muito tempo na igreja e não sabem. Mas quando você coloca lá, o assunto que nós vamos tratar é esse. Leiam, né? Leiam, procure estudar, procura anotar alguma dúvida, compartilhar também o que você aprendeu, né? Sim. Olha, você percebe que as pessoas nem olharam no decorrer da semana o que a gente sobre o assunto que vai ser trazido. Você percebe porque quando chega lá, eles ficam perguntando, mas qual que é o capítulo, qual que é o versículo? Então isso já, assim, já te dá uma certa, nossa, incrível, né? Porque o pessoal está indo, mas não sei a finalidade do que, ainda não entenderam qual é a finalidade do estudo bíblico. Então, estou percebendo muito isso, entendeu? A aula passada, né? A aula passada, né, irmã Sandra? Nós falamos a respeito da igreja ser relevante, saudável, né? E um dos aspectos foi esse, né? O discipulado, né? A gente ter aí, de fato... Eu não estava, né, não assisti, mas eu assisti depois e eu vi que foi o que foi pontuado também. Então, exato. Nossa, para falar a verdade, eu gostaria de saber até se, assim, o que na verdade uma igreja saudável deveria ter, assim, quais os tipos de trabalho? Eu tenho essa dúvida. Por exemplo, uma igreja, ela tem que ter escola dominical, ela tem que ter um discipulado para novos convertidos, e mais o que? Sabe por quê? A minha igreja, ela é pequena, sabe? Hoje foi saindo tanto membro que hoje acho que nós devemos estar lá em menos de 40. Sim. Menos de 40, a maioria é família do pastor. Então, são poucos os que não são família. Então, assim, eu queria saber, numa igreja grande, como deve ser, Sim. sabe? O que tem que ter, sabe?
Porque até mesmo para a gente tentar dar ideias, né? E vejo juntamente com o pastor para numa tentativa de tentar ajudá-lo, porque eu vejo que ele está muito atarefado, muito sobrecarregado, entendeu? Enfim. Eu vou igreja pequena ou grande, eu acho que tem que ter a mesma proposta, né? É claro que se igreja grande você pode ter mais recurso porque de repente a estrutura é maior, mais número de pessoas. Eu vou fazer o seguinte, às vezes as pessoas vão ouvir aqui essa aula e principalmente essa parte que nós estamos falando aqui, podem chegar a uma conclusão, nossa, né, o povo só reclama, tá na igreja e reclama, mas eu conheço a maioria de vocês, né, alguns de vocês fui na igreja, conheço, e nós estamos questionando aqui, mas nós fazemos, tentamos dar uma contribuição. Então não somos murmuradores e nem falamos e criticamos por criticar. É o desejo nosso de ver que as pessoas, nossos irmãos, as nossas igrejas locais, elas possam ser de fato uma igreja de Cristo, uma igreja que abençoe, uma igreja que forme, né, discípulos de Jesus. Então, às vezes as pessoas vão ouvir aqui e tal, mas não sabem das nossas realidades, né? Nós estamos de dentro, não é de fora, criticando, como muitos, né, no sofá da sua casa. Não, a gente, de fato, tá desejoso, nós estamos desejosos, né? Nós queremos contribuir de alguma maneira, por isso dessa nossa preocupação, indignação, né, por essa nossa tristeza. Agora, assim, tem uma matéria que vocês eu acho que não tiveram ainda, acho que nenhum de vocês tiveram. Foi a primeira matéria do curso, ela vai vir lá na frente. Mas eu já vou deixar um link nesse vídeo, tá? Então lá no YouTube, lá no vídeo, vai ter um linkzinho, o link da primeira aula. Aí vocês precisam, pelo título, pegar as outras, se quiserem. Mas se não, a gente vai ter essa matéria, Igreja e Sociedade, irmã Sandra, onde eu falo de todas essas questões, o que é uma igreja saudável, bíblica, relevante. Aí eu falo de uma série de propostas, justamente isso que a irmã falou, que precisa ter, o que, né, deveria e tal, quais as ações, quais os mecanismos, quais os departamentos, quais, né, como seria essa igreja, né, biblicamente saudável, biblicamente o que Jesus planejou. Então eu dou uma série, são 20 aulas, só para vocês entenderem essa matéria. Não sei se quando chegar lá a vez de vocês eu vou dar as mesmas 20 aulas, mas só para vocês entenderem como, né, a gente veio trabalhando essa ideia. A matéria é Igreja e Sociedade, tá? Eu vou pôr o link, quem se interessar já vai adiantando lá e vai assistindo as 20 aulas se quiser, paralelamente. E quando chegar lá a matéria, lógico que eu vou, né, sempre, as minhas aulas não são as mesmas, né? Então, mesmo quem conseguir, tiver essa grande disposição, né, de continuar fazendo aqui as aulas aqui, ainda paralelamente a essa matéria, mas quando chegar lá vocês vão perceber que a gente vai, né, refletir de outras maneiras, enfim. Mas fica aí, já que surgiu essa questão, né, dessa dúvida, esse desejo, eu vou pôr o link lá da primeira aula e depois, quem se interessar, se aprofunda. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus